Buscar o Senhor tem muitos efeitos e muitas consequências boas, mas um dos efeitos e consequências boas que as pessoas não reconhecem sobre o buscar ao Senhor é que também podemos obter o perdão dele buscando o Senhor, não se afastando dele. Por isso que neste vídeo eu quero lhe convidar a participar do terceiro passo dessa série, Como Receber o Perdão de Deus. Vale lhe lembrar que nós já fizemos 2 vídeos. O primeiro vídeo foi a humilhação, o primeiro passo, a oração, o segundo passo, e este vídeo vai ser buscar o Senhor, o terceiro passo de como receber o perdão de Deus. Aqui, desse meu lado, vai estar aparecendo o segundo vídeo. Se você não assistiu o segundo, assista lá antes de assistir esse, porque é interessante que você siga o passo. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho. O canal só cresce se você ajudar a crescer. Dá um like se você gostar do conteúdo, dê dicas aí, tá entendendo? Pastor, eu quero fazer críticas. Faça uma crítica construtiva, não tem problema não. A gente recebe crítica construtiva, destrutiva. Show crítica destrutiva, crítica que desanima, crítica que não impulsiona, crítica que traz derrota. Não, faça crítica construtiva. Nós somos emocionalmente saudáveis para poder ouvir a sua crítica, ouvir a sua ideia. Olha, melhora nisso, faz isso aqui. Nós estamos abertos para isso. Aliás, esse canal é para você, esse canal é seu. Tá ok? Então, bora lá, venha comigo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Benjamin Júnior e nós estamos no terceiro vídeo da série Como Receber o Perdão de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é o texto base que nós estamos fazendo esta série. E no texto base, 2 Crônicas 7,14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Me buscar. Aqui está o segredo para obtermos o perdão de Deus. Não há outra forma de obter o perdão de Deus. Ok? Não há outra forma. Não tem como eu fazer um voto e obter o perdão de Deus. Ó, Deus, eu vou fazer um sacrifício aqui. Aliás, o livro de Isaías já reflete isso. O livro de Isaías já mostra que o povo achou que era só sacrificar bois e isso e pronto, e receber perdão. Deus começou a falar: eu conheço o coração de vocês. Vocês estão tentando me comprar. Então, a forma de obter o perdão de Deus é se humilhando, orando, buscando e se convertendo. Então, vamos falar sobre o buscar ao Senhor. Eu preciso expressar para vocês 4 verdades sobre buscar ao Senhor para obter o perdão de Deus. Primeira verdade: buscar ao Senhor é via de mão dupla. Exatamente isso. Buscar ao Senhor é via de mão dupla. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 2, parte B, diz o seguinte, 2 Crônicas 15, aqui. Aqui são as reformas que Asa ele está fazendo na nação, e ele faz um pronunciamento, ele está fazendo uma reforma, falando algumas coisas. E olha interessante os mistérios espirituais acerca do que ele está falando aqui nesse texto. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, parte B. Escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. Mas, se o deixarem, ele também os deixará. Vamos para o versículo 4? Versículo 4. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Vamos pular para o versículo 12. Versículo 12, até o 12 e o 13. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Versículo 15 agora.
Todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade. Buscaram o Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Olha que coisa maravilhosa. Asa faz uma reforma religiosa naquela nação, precisava, e todos eles fizeram um voto, fizeram um compromisso, uma aliança de buscar ao Senhor. E olha só, eles entendiam perfeitamente, porque eles criam no que Deus disse. Deus disse: se me buscarem, vão me achar. Se me rejeitarem, também eu rejeito. Eis aqui um evangelho que raramente você encontra na internet. Você vai encontrar pouco aqui no YouTube. Eu conheço muitos homens de Deus que pregam essa parte do evangelho. Mas eu conheço também, né? Conheço sim, de vista pelo YouTube, muitos homens de Deus, que são homens de Deus, mas não pregam essa parte do evangelho. E eu conheço também no YouTube, de vista, muitos homens que não são de Deus e de maneira nenhuma querem adentrar neste tema. E Deus rejeita quem o rejeita. E Deus dá as costas para quem lhes dá as costas. Mas que Deus se permite ser achado para quem o busca. Buscar ao Senhor é importantíssimo, principalmente para receber o seu perdão. Tem vários benefícios, mas a primeira verdade é esta, é via de mão dupla. Se você buscar, Deus se permite ser achado. Se você rejeitar, ele também te rejeita. Eu quero te puxar também para um outro texto, que está em 1 Crônicas, capítulo 28, diz o seguinte, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, diz o seguinte: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus está explicando na sua palavra, o buscar ao Senhor é via de mão dupla, meu querido. Quando eu busco, eu acho. Quando eu não busco, eu também sou rejeitado. O fato de Deus rejeitar não significa que ele não dará oportunidades de arrependimento. Isso precisa ficar muito bem claro. O fato de Deus rejeitar não significa que ele não vá preparar situações. Mas às vezes Deus vai dar um tempo de você. Vai deixar você apanhar um pouquinho ali do pecado. Apanhar um pouquinho na iniquidade. Apanhar um pouquinho na transgressão. Para você aprender o valor que tem o perdão de Deus. Quer que eu te mostre um texto? Vamos para Romanos? Romanos capítulo 1. Versículo 18 ao 32. Olha aí. Versículo 18 ao 32 diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis.
Por isso, Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu próprio, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de modo que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ei, querido, Romanos 1, do 18 ao 32, é a palavra de Deus mostrando como corruptivelmente está a mente do homem. Por que, pastor, você leu esse texto? Por que, pastor, você leu esse texto? Para lhe mostrar os terríveis sinais de ser rejeitado por Deus. Quando você é rejeitado por Deus, quando você é rejeitado por Deus porque você não busca e não busca o obedecer, então a consequência é se lambuzar mais ainda na lama. Claro, Deus está rejeitando por um tempo, para aprender na dor do pecado, nas consequências dolorosas e muitas das vezes irreversíveis do pecado. Mas Deus tem perdão para você. Deus tem perdão para mim. Porque também sou pecador, também sou errante, também sou falho. Mas Deus tem perdão para aquele que o busca. Eu forço o meu corpo a buscar o Senhor. Tem vezes que eu vou confessar para vocês, eu não estou disposto a dobrar o joelho, mas eu dobro o joelho para orar. Eu não estou disposto a me humilhar diante de alguma situação, ou diante de alguma pessoa, ou diante do Senhor. Mas eu busco me humilhar. Às vezes eu estou certo, me passo como errado. Às vezes tenho direito, mas sou tido como não tivesse o direito. E faço isso não porque sou bonzinho, mas faço isso porque posso ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E é isso que Deus tem para a sua vida. E você entenda que a via de mão dupla, e esses são os sinais das terríveis consequências de ser desprezado por Deus. Segunda verdade acerca do buscar ao Senhor para obter o perdão de Deus. Buscar ao Senhor é algo contínuo, não esporádico. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, diz o seguinte: busquem o Senhor e o seu poder. Busque continuamente a sua presença. Não preciso mais trazer versículos, outros versículos. Continuamente. Aliás, esse termo de continuamente, sem cessar, está abordando muitas coisas. Aborda o segundo passo, que é a oração, quando Jesus fala assim, ó, eu vou ensinar vocês uma parábola para explicar o valor de orar sem cessar, né? Ou seja, o orar continuamente, orar em todo o tempo, remir o tempo. Há algumas coisas espirituais, renovações espirituais que só obteremos se continuamente permanecemos em tais práticas. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de viver essa essência. Então você precisa entender que a segunda verdade acerca do buscar ao Senhor para obter o perdão de Deus é que precisa ser algo contínuo, não esporádico, ok?
Você precisa buscar ao Senhor de forma contínua. Busque sem cessar. Não se desanime. Eu sei que às vezes tem situações que são adversas e avassaladoras. Eu entendo, meu querido, que tem às vezes momentos, e são muitas das vezes, esses às vezes, são muitas vezes, situações desestimuladoras, desanimadoras. Mas continue firme buscando o Senhor. Você que sofre. Nós temos pessoas na nossa igreja que elas são proibidas. Esposas, maridos, filhos, e o parente proíbem elas de ir para a igreja. Nós temos um caso de um marido que diz para a mulher: eu prefiro você num prostíbulo. Eu prefiro você na rua, no bar, mas não na igreja. Sabe o que significa? Isso é um crime. Intolerância religiosa, isso é um crime. A minha orientação foi: denuncia. Isso é um crime. Eu posso proibir. Eu posso chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, eu proíbo você de beber pinga. Porque isso está matando a sua vida. Eu posso? Não. Por quê? Porque a pessoa tem liberdade. Do quê? De ingerir o que ela quer ingerir. Da mesma forma, a lei diz que todo aquele é livre para ter o seu credo religioso. Mas aí é que está uma perseguição que a mídia não comenta. Aí está uma perseguição que a mídia não anuncia. Nós temos um caso na nossa igreja, que o marido falou isso. Nós temos um caso, outro caso, na mesma igreja, na mesma comunidade cristã, na igreja a qual eu pertenço, Igreja Ministério da Adoração por Excelência. Nós temos outro caso de uma jovem que o pai proíbe de ir para a igreja. E ela diz: pastor, que coisa louca. Ela chorando. Quando eu ia para a balada, eu chegava às 2 da manhã, meu pai não reclamava. Muitas das vezes eu dormia na casa das minhas colegas, meu pai não reclamava, mas na igreja. E ela disse: o meu pai vai na igreja fazer barraca. Ele disse: eu vou lá na igreja. Existem perseguições religiosas e a mídia não fala. A mídia não fala. Ela nunca vai falar. Ela sempre vai pegar uma minoria e ela vai expor, que também sofre. Porque também sofre. Mas, ei, se eu tenho que levantar a bandeira, levanta a bandeira de todos que sofrem. E a minha luta é contra o sofrimento injusto, então eu vou levantar a bandeira de todos. E nós temos na comunidade cristã exatamente isso. Pessoas que sofrem porque querem buscar ao Senhor de forma contínua. Talvez você que está me ouvindo, você é ridicularizado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu esposo, pela tua esposa. Talvez a tua esposa esteja dizendo para você, ou eu ou a tua igreja. Ou o teu marido diga, ou eu ou a tua igreja. Eu já levei nome de ter caso com irmã de igreja. Já levei nome. Vai lá. Aí eu não vou falar o que falou para a mulher, o marido falou para a mulher. Vai lá fazer com o seu pastor. Olha que absurdo. Você está entendendo? São perseguições. É crime que é cometido. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Não desista. Ei, olha para mim. Presta atenção. Não desista. Não desista. Isso é carregar a cruz. Exatamente. Às vezes a nossa cruz vai ser a intolerância religiosa de muitas pessoas. De pessoas próximas de nós, que a gente muitas das vezes deita, se relaciona intimamente e ofende. Mas eu estou dizendo para você, mulher, Deus tem visto as tuas lutas, tem visto as tuas dificuldades. Eu estou dizendo para você, homem, Deus tem visto os teus choros, tem visto que você não quer fazer a coisa errada, porque tem muitos que sabem o que fazem, se separam. Tem muitos filhos, sabem o que fazem, abandonam o lar. Agora eu entendo porque muitas jovens casam cedo, por causa da intolerância dos pais. Agora eu entendo porque muitas pessoas que não precisavam se divorciar, se divorciam, por causa da intolerância do cônjuge. Justifica, pastor? Não, não justifica. Eu quero dizer para você que está sofrendo perseguição religiosa e você não consegue continuar. Eu quero dizer, continue. Vá para a oração. Tem nós temos muitos vídeos aqui no canal acerca de oração. Muitos vídeos no canal. Há um poder que Deus quer te mostrar que você tem. Deus quer mostrar que você tem através da oração. Vá para a oração. Não há gigante que permaneça em pé. Quando o homem falou isso e mandou o áudio, falou que ia lá na igreja fazer o barraco, né? Sabe o que nós fizemos? A pastora juntou um grupo.
dobramos os joelhos. Meia-noite, até 4 e pouco da manhã. Oramos, intercedemos e dissemos, Deus, pode até vir para fazer o barraco, pode até entrar na igreja para fazer o barraco, mas vai entrar para dobrar o joelho, chorar a alma, porque um homem desse deve ter angústia, deve ser amargurado, vai dobrar o joelho, vai chorar e vai se converter. Se o inimigo trouxer aqui numa intenção, por um caminho ele vem, por 7 ele vai sair. E nós oramos. E olha, cremos que Deus já respondeu em nome de Jesus. Mas desistir nunca. Continue. Buscar ao Senhor para obter a segunda verdade acerca de buscar ao Senhor para obter o perdão de Deus é fazer de forma contínua, é continuar. Não desista, não deixa ninguém te impedir. Você tem direito por lei, ninguém pode interferir no seu credo religioso. Nem marido, nem pai, nem mãe. Você é livre para seguir qualquer religião. Você é livre para seguir. Infelizmente, nós não temos o apoio da mídia. E, infelizmente, nós não somos chorão. Diferente de muitos, nós não fazemos barulho. Sabe o que nós fazemos? Vamos para a oração. Porque a nossa vitória está nas mãos de Deus, não está no poder da mídia. Nós podemos denunciar esses casos. É bom que as pessoas saibam, mas não é a mídia que resolve, não é a lei que resolve, porque a lei está aí, nos dando liberdade. É o poder na oração. Ninguém pode com a mão de Deus. Eu lembro de Davi, derrotou um gigante com uma pedra e uma funda, porque Deus estava com ele. Entendeu? Podemos ser até pequeno, podemos não ter voz. Os gigantes da vida que querem impedir você de buscar o Senhor, pode até estar gritando, mas ele vai cair por terra. E o cair por terra não é profetizando câncer na vida das pessoas, não. Não é dizendo que elas vão morrer, não. Não é dizendo, não. É orar ao Senhor, pedindo para que elas, esse coração de pedra delas, se converta. E elas vão colocar você no carro delas. E elas vão levar você na porta da igreja para você buscar o Senhor. Elas, quando você estiver orando no seu quarto, não vão mais bater bater na porta para te interromper. Elas vão dizer para você, ei, o momento tá orando lá, abaixa a televisão. Porque é assim que Deus faz. Deus converte o mais duro coração. E eu quero dizer para você essa verdade. Terceira verdade acerca de buscar ao Senhor para obter o perdão de Deus. A verdade é o conceito de buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, diz o seguinte: agora disponha o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Só a parte A, olha só. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, diz: disponha o coração e a alma para buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? É dispor o meu coração e a minha alma para buscar ao Senhor. Eu não vou explicar aqui o que é o coração, o que a Bíblia entende como coração, porque não é esse músculo. O foco é o seguinte, nós temos vídeos aqui no canal que você pode acessar e obter essa informação. Mas é ter a disposição, é dispor o coração por completo e a alma para buscar ao Senhor. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz o seguinte, Colossenses, versículo 1 e 2 de Colossenses 3, diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando, portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Ou seja, falando sobre o coração, que não é esse músculo, é a ocupação da nossa psique humana, dos nossos pensamentos, a alma, as nossas emoções. Pense nas coisas do alto. A terceira verdade que eu preciso aprender é como buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? Eu preciso dispor o meu coração, a minha alma. E como é que eu disponho isso? Se preocupando com as coisas do alto, buscando as coisas do alto, se ocupando com as coisas do alto. Se ocupar, buscar, se preocupar com as coisas do alto, não é deixar de viver na terra, não. Aliás, meu querido, nós precisamos comer, beber, vestir, precisamos de descanso,
precisamos de dormir, são vitais para a sobrevivência. Tirando a roupa aqui que eu citei, o vestir, o comer, beber, descanso e dormir são vitais para a sobrevivência. E é preciso. Precisamos de recreação, a criança precisa ter a sua infância respeitada. E Deus quer isso, que vivamos em abundância. Porém, é possível eu ir me divertir num parque com a minha família sem deixar de buscar ao Senhor. Eu posso ter a minha mente, o meu coração entregue ao Senhor. Não existe essa mentalidade. Na igreja eu busco, fora eu peco. Não. A buscar ao Senhor é algo contínuo em todos os lugares. Por isso que você precisa entender. Para obter o perdão de Deus, eu preciso saber o que é buscar ao Senhor. Para que eu possa alcançar o ponto que Deus quer que eu alcance e receber o perdão dele. A quarta verdade acerca do buscar ao Senhor para receber o perdão dele é que tem que ser de todo o coração. Se você não buscar ao Senhor de todo o coração, esquece. Tem que ser de todo o coração. Nós não conseguimos por nós mesmos, mas o Espírito Santo, ele consegue totalizar o nosso ser na busca ao Senhor. Quero compartilhar com vocês também o que o profeta Jeremias, em seu livro, ele relata sobre o buscar ao Senhor. Muito importante. Jeremias 29:13 diz o seguinte: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha aí, Deus está dizendo, vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Aí ele coloca se, o se é uma condição, se me buscarem de todo o coração. As igrejas estão cheias de pessoas que buscam a Deus, mas não o encontram, porque não o buscam de todo o coração. Você que está me ouvindo, ei, Deus tem perdão para a sua vida. E você pode obter esse perdão seguindo esse espaço. Humilhar, orar, buscar. Busque ao Senhor de todo o seu coração, continuamente. É via de mão dupla. Entenda que há consequências por não buscar ao Senhor. E as consequências é mergulhar mais ainda no pecado. Deus não quer essa vida para você. Talvez você possa dizer, eu estou sem esperança, pastor. Eu já não creio mais, eu já fui da igreja. Eu me decepcionei na igreja. Ei, querido, eu também me decepcionei na igreja. Tá entendendo? Eu também me decepcionei na igreja. Mas eu preciso te explicar uma coisa que eu aprendi. Eu tive decepções na escola e nem por isso deixei de estudar. E nem por isso deixei de ir para a escola. Eu já comi comida ruim que eu não gostei e nem por isso deixei de me alimentar. Você não deve se decepcionar com um caminho bom só porque você encontra pedras nele. Ou só porque você tropeçou. Ou só porque alguém também neste caminho era para te ajudar, ali tacou uma pedra. Continue no caminho que é Jesus. Busque ao Senhor. Ele é a sua esperança. Ele é o seu socorro. Não fique aí não, vazio não. Não fique nessa angústia não. Deus tem solução para você. Busque Ele, porque tudo o mais Ele fará. E sobre os teus pecados, Deus lhe dará perdão. Ele diz, vocês me acharão quando me buscar de todo o coração. Um abraço e fique com Deus. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.